mas está mas melhor do que a primeira, na é, verdade. acaba, mas não acaba, né? Assim, acaba, mas não Nunca. acaba nunca. É isso aí. Então, comecei, a turma vai começar a entrar, a gente está gravando, tá? Assim como todos, e até o final do dia hoje a gente vai mandar para todo mundo que está inscrito uma mensagem com o material gravado, tá? Que fica gravado, e nosso compromisso é mandar sempre as gravações. E se a Mônica permitir, a gente manda os slides também. Ah, pode mandar, não Tá, tem tá, nenhuma tá. novidade, Tá. segredo. Bom, já temos aí 10 pessoas na sala. Bom dia para todo mundo. Boa segunda-feira, 10, 11, 12. Está entrando gente aí o tempo todo. Meu nome é Roberto Meirelles. É muito bom estar aqui com vocês. É um prazer estar abrindo aí mais um webinário da sequência, né, que a gente programou com o Sebrae Pernambuco e com o Sindivest Maringá e região. E essa atividade é parte do Tecnomoda Paraná, e a gente tem aqui conosco o Perseu Bastos, do Sebrae, e a Mônica de Souza, que é a nossa palestrante de hoje. E eu queria muito convidar o Perseu a fazer uma palavra aí, antes da gente passar para a Mônica, e vamos ter uma hora aí de interação intensa, e depois que o Perseu terminar, eu vou explicar um pouquinho como é que funciona a nossa interface. E como vocês já devem ter reparado, aliás, o Guilherme Gaspar já está fazendo uso do nosso bate-papo. Bom dia, Guilherme. Guilherme do Rio. Eu queria convidar todo mundo a participar pelo chat. Vocês podem se comunicar por escrito, a gente vai ficar acompanhando por aqui. E tem também o campo de perguntas e respostas que aparece para vocês, QIA provavelmente, que é onde eu gostaria que vocês colocassem as perguntas. Tá? Então, comentários e sugestões, enfim, usem o campo do chat, bate-papo, e para as perguntas, usem, por favor, o campo de perguntas e respostas, porque isso ajuda a gente a administrar melhor o que está sendo perguntado e respondido. Tá? E aí, enquanto o Perseu vai falando, eu vou publicando aqui uma enquetezinha para a gente ter uma ideia do perfil do público de participantes hoje conosco. Tá? Perseu? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Roberto, mais uma vez aí, obrigado aí por essa excelência aí nessa maratona que a gente está fazendo com excelentes profissionais. Mônica, muito obrigado aí por aceitar esse convite, por estar com a gente. Basicamente, para quem não me conhece, que está aqui presente, meu nome é Perseu Bastos, eu sou gestor de empreendedorismo do Noroeste do Paraná, do Sebrae Paraná. Sou responsável pela moda e esse ano a gente está ampliando, né, um evento que acontecia aqui chamado Tecnomoda, para que ele seja de fato uma solução que aconteça o ano inteiro, não só com ações como lives e webinars, mas também com outras soluções para ajudar os empresários nessa recuperação, né? Está sendo construído isso à medida que a gente vai vivenciando esse momento e entrando em contato com a necessidade do empresário e está tentando construir o mais rápido e mais alinhado com a necessidade, né? Não ficar tentando oferecer algo que não tem coerência. Então, a gente quer essa proximidade que o digital permite para desenvolver a região e criar essa conexão forte aí dentro do setor da moda. E hoje vai ser mais um conteúdo sensacional aí para todo e qualquer perfil de empreendedor do setor se recuperar e inclusive expandir também nesse momento. A gente tem observado que, para quem, e isso inclusive é parte, né, da contribuição que a Mônica vai fazer conosco hoje, né, aquela velha história, aquela velha máxima, né, que crise e oportunidade andam de mãos dadas, né? A crise ela serve para colocar a gente em movimento, para fazer a gente avaliar onde a gente está e o que a gente faz a partir daqui, e a gente tem observado muito esse impulso, né, que a crise faz para modificar os processos e adequar e acordar. Eu acordei com uma ótima notícia hoje, a gente está emplacando um movimento semelhante com o Sebrae Pernambuco, viu, Perseu? Então, fiquei Legal. bem feliz, porque é sinal de que a gente vai trazer outros temas, e a essa altura do que o Sebrae monta essa rede estadual,
A gente não só amplia os conteúdos que a gente já trabalhou, como a gente ainda oferece novos. E todo mundo pode se beneficiar disso, né? Porque, como a gente vai ver, não tem fronteira, né? Assim, ó, só para a gente ter uma ideia, eu estou publicando aqui a enquete que a gente acabou de fazer, e até agora todo mundo que votou não esteve na live da última quinta-feira com a Mônica, né? Então isso também todo mundo está, né, assim, participando pela primeira vez de uma atividade por aqui. Vocês estão vendo o resultado da enquete que está aí? Sim. Então isso até é gancho para a gente contar um pouco mais da dinâmica. Esse programa ele é constituído por uma série de lives que acontecem às 19 horas, a partir do Instagram do Sindivest Maringá. E a Mônica, por exemplo, esteve conosco na última quinta-feira. Hoje à noite a gente vai ter a Renata Valois, que vai estar conosco no webinar da próxima quarta-feira. Então é sempre live à noite, webinar na manhã de 2 dias depois. A frequência é mais ou menos essa, descontando fins de semana e tal. Então, para quem tiver... Aí a live tem uma dinâmica diferente do webinar, né? A live é mais um bate-papo, um pouco mais descontraído e tal, não que o webinar também não seja, mas a dinâmica é diferente. E a live é aberta para todo mundo, né? Então não precisa se inscrever, é só chegar lá, 19 horas, Instagram do Sindivest Maringá e região. E aí vai ser um prazer muito grande a gente estar... enfim, né, seguindo essa sequência aí com vocês, vai ser muito bom. E aí, enquanto eu passo a bola para a gente ter uma ideia, enquanto a Mônica se apresenta também, para a gente ter uma ideia de como é que o grupo aqui presente está distribuído pelas diversas regiões do Brasil. Eu estou colocando uma segunda e última enquete aqui, né, para a gente poder avaliar essa abrangência, né, do nosso webinar. E, com isso, eu queria passar a palavra para a Mônica. Mônica, bem-vinda aí mais uma vez. A bola está com você agora. Então, obrigada. Muito legal, né? Eu acho que uma das oportunidades aí dessa crise é eu poder me dedicar um pouquinho também a participar desses eventos, dessas ações que raramente eu consigo, né? E eu acho que o digital vai facilitando um pouco também para a gente conseguir um tempinho de se organizar e estar presente. Acho super importante. Quem não participou da última live também não tem problema nenhum, é completamente diferente, uma coisa desconectada da outra, né, Roberto? Uhum. Acho que aqui a gente vai se aprofundar um pouco mais nos temas do que a gente falou lá. Para quem não me conhece, né, que eu imagino que seja a grande maioria, eu sou uma profissional a minha vida inteira praticamente sediada no Rio de Janeiro, trabalhei com marcas de moda desde os meus 20 anos, então lá se vão 32 anos de trabalho com moda, com varejo. Eu adoro moda, porque para mim moda é igual a comportamento, mais o comportamento do que propriamente o fashion e a tendência, mas muito mais esse olhar, né, de como funciona, de como a moda interfere na vida das pessoas e de como a gente se relaciona com isso. Hoje eu estou na Foxton, eu já trabalhei em algumas marcas como Cantão, Osklen, Animale, fiquei na Animale de quase 7 anos e estou há 1 ano na Foxton, que é uma marca de moda masculina. Osklen também, não sei se eu falei, enfim. Tive aí uma trajetória, também tive uma agência de consultoria e eventos, também trabalhei em gravadora nos anos 90, tem uma estrada. É isso, quando a gente puder começar... Muito bom. Eu só, antes então da gente começar, para ter uma ideia de como a gente está se distribuindo aí geograficamente, a gente está com praticamente 2/3 da turma, né, do grupo no Sudeste, 4 no Sul, tem 2 pessoas de fora do Brasil, né? Imagino que a Rose Orlean esteja conosco, ela se inscreveu ontem, estava animada para participar. Fiquem à vontade para usar o chat aí para dizer seus nomes e tal, né? Para a gente também ter uma ideia de com quem a gente está falando. E a gente tem uma pessoa no Centro-Oeste. Bem-vindos todos aí, né? É muito, muito bom, é um prazer imenso estar aqui agora. E vou passar para a Mônica, né? Assim, vamos em frente. Bom, então eu vou colocar aqui a apresentação, certo, Roberto? Sim, isso mesmo.
Estão vendo aí? Sim. Bom, gente, então esse título é do Roberto, né? Esse conteúdo digital como rota de retomada, esse título retumbante, né? Como se a gente pudesse hoje ter uma fórmula. E acho que todos estamos buscando aqui o nosso lugar no meio dessa crise, no meio dessa situação toda. E a gente vem um pouco falar sobre isso, né? E eu trago nesse primeiro momento um cenário completo do que a gente vai falar, que é muito em cima desses 4 pontos, né? Eu costumo dizer assim que no momento de crise, até acho que posso fazer uma analogia, que é quando você se separa, né? Quem já foi casado, já se separou, quando você se separa, seu chão abre assim, né? É uma reinvenção da sua própria pessoa que estava ali a 2 e você começa uma história nova. Então, a crise ela vem trazer essa sensação para a gente. Opa, mudou tudo, né? O mundo parou. Onde... Estou indo rápido, Roberto? Não, está indo muito bem. Não? Tá ótimo, Mônica. É porque eu sou meio acelerada. Se eu for rápido, você fala para eu ir mais devagar. Mas você Mas é vai meio nesse isso, ritmo. né? Cara, o mundo parou, né? As lojas estão fechando. O que está acontecendo? Como é que eu vou me manifestar nesse lugar? O que isso significa para sua marca? Eu acho que a gente tem que... esses momentos, eles não podem ser corridos, eles não podem ser desesperados. O momento de máximo de emergência é o momento que você tem que ter uma cabeça fria para pensar no que você vai fazer. Esses 4 pilares que estão aqui do lado, que a gente vai seguir, eles falam muito sobre isso, né? Que é onde você está, olhe para dentro, entenda o seu conteúdo e entenda o que é ser digital. Porque a gente tem várias percepções do que é ser digital. E, na realidade, até quem acha que não é, hoje é. Isso é um fato. Não existe ninguém hoje no mundo. Quer dizer, tá, existe, né? A gente tem as pessoas lá do interior, mas até os índios já são digitais, têm o seu celular, enfim, a gente é digital. O nível e a escala é que vai mudando. Bom, voltando. Então, o mundo parou. O que isso significa para a sua marca, né? Como é que eu me manifesto? Qual é o meu primeiro sinal diante dessa situação? Eu acho que todo mundo passou por isso, né? Um momento de sobressalto, um momento de surpresa, um momento de eu não estou acreditando. E eu estou até fazendo um pouco esse rewind com vocês, né? Essa coisa de voltar um pouquinho para um momento que a gente viveu há 1 mês atrás, quase 2 meses, quando as lojas realmente fecharam, falando especificamente do varejo, mas as indústrias, né? A gente tem um mundo inteiro que numa escala foi fechando e você olha não acreditando, não, gente, eu estou no Brasil, isso não vai acontecer. Eu tinha acabado de voltar de Lisboa, e o vírus estava começando lá, e aí eu cheguei aqui e acabou o carnaval, virou esse caos. Não, gente, isso não vai acontecer, vai parar lá, não. Enfim, quando você vê, fecha as lojas. E aí o seu primeiro sinal, né? Aquele comunicado clássico, é o primeiro conteúdo que você expressa durante essa crise que a gente teve, que todo mundo provavelmente teve que fazer, cara, eu estou fechando as minhas lojas, né? E esse comunicado, ele vira uma pedra filosofal divisória desse tempo que a gente está vivendo. A maneira como eu me manifestei ali já é a maneira como eu estou vendo. Por exemplo, lá na Foxconn a gente escreveu dizendo, meio que usando uma referência que a Lee Edelkort fez no manifesto dela sobre a crise, que era: estamos diante de uma página em branco. E é isso, estamos diante de uma página em branco. Vamos construir, vamos fazer. Tem todo o momento de terror, né? De você estar vivendo essa falta de chão e essa falta de para onde eu vou e o que eu vou fazer. Mas tem também aquele senso de oportunidade que você nem consegue ver naquele momento, mas que ele existe. Então, a avaliação de onde você está, o que se mantém, o que muda daquela semana, né, que você estava vivendo, foi o nosso primeiro momento. E eu acho que quem fez isso com alguma calma
respirando, começou ali a trilhar essa rota de retomada que a gente está vivendo, né? Porque essa rota não acaba nunca mais. Enfim, olhar para dentro é sine qua non sempre, mas no momento de crise é onde você começa a estabelecer, fincar os seus pés mesmo, né? É você com a sua equipe, quando está pensando, revisitar a sua essência, os seus valores, para definir a partir daí o que fazer. Eu volto a dizer que a gente ainda parece, né, pelo que a gente lê nos jornais e acompanha no mundo inteiro, hoje Portugal está abrindo lentamente, né, a Itália está abrindo lentamente também. Eu tenho uma amiga que está morando na China e já estão meio que vida normal, pelo menos a vida dela praticamente toda voltou ainda com máscaras e etc. Mas esse é o momento de olhar para dentro e realmente ver o que você tem na sua marca que é importante e que deve prevalecer nesse momento. Esse é um momento que todo mundo está fazendo um monte de coisa, né? As pessoas estão se manifestando de várias maneiras, algumas de maneira mais tranquila, outras de maneira mais eufórica ou assustada ou extremamente envolvida, mas o seu lugar da sua marca, é o lugar que você realmente da sua autenticidade. Então, o primeiro olhar para dentro deve ser buscar isso, sabe? A sua autenticidade, porque ser de verdade gera confiança. Seja quem você for, seja quem a sua marca for, se ela é de verdade, ela gera confiança. O meu melhor, a minha grande entrega hoje para a minha audiência, para o mercado, é a minha equipe de vendedores. Eu não sou muito digital, mas a minha equipe de vendedores é incrível. Eles são gentis, eles são atenciosos. Eu tenho uma clientela fiel. Cara, esse é o seu conteúdo, a sua equipe de vendedores. Eles distribuídos nas redes sociais, falando por você, com calma, com tranquilidade, oferecendo o que você tem de melhor. Eu não sou digital, mas eu tenho um valor, eu tenho um ouro aqui, que é essa equipe, que é totalmente offline. Mas não, então vamos levá-los para online, vamos nos comunicar, vamos fazer de verdade o que a gente sabe fazer. E eu acho que você começa a criar uma rota de retomada para a sua marca, né? E aí, entrando agora mais especificamente no conteúdo, eu vou até dar uma olhadinha aqui para ver se eu não esqueci alguma coisa, mas eu acho que eu tô ok. A Rose está comentando aqui que Israel também está voltando aí gradativamente e tal. A gente está vivendo, né, um processo que é como se fosse uma linha de tempo, né? A gente consegue observar, né, com países onde a história começou, como é que a gente vai estar daqui a 3 semanas, como é que a gente vai estar daqui a 1 mês e meio e tal. Isso é uma experiência muito curiosa, né? Assim, a gente poder antecipar. E agora, inclusive, né, o fato de estar entrando depois, né, é uma vantagem, né? Quer dizer, não estarem nas primeiras posições da fila, né, é uma vantagem, porque a gente tem pelo menos a referência e a história dos outros países para se orientar. A gente tem outras desvantagens, né? Mas essa vantagem a gente tem. Eu diria que a gente vai até falar um pouco isso sobre conteúdo, mas eu acho que de uma maneira geral, no momento que a gente vive hoje de mundo, ninguém é referência para ninguém. A não ser que a gente tenha uma referência de como o vírus interage, né? As informações vão chegando. Cientificamente, hoje, a gente tem aí todas as informações para a gente entender como vai ser aqui e se preparar. Mas em cada lugar vai acontecer uma coisa diferente, né? Nós temos todos os fatores políticos que já eram bombásticos, né? Já era uma crise sem precedentes, eu acho, no Brasil, em termos políticos, que se soma a essa crise sanitária e que dá uma outra cor, né, no Brasil. Fora o tamanho da nossa população, fora a nossa distribuição, enfim.
Uhum. Mas eu acho que a gente sim tem que acompanhar e ver o que os países estão fazendo. Melhor seria que estivéssemos todos dentro de um plano mais global, que eu também vou falar um pouco mais para frente. Bom, voltando aqui ao seu conteúdo, né? Conteúdo é informação. E assim, como eu tinha falado lá atrás, a gente tem que ser fiel à nossa essência. Então, a informação que eu estou publicando nas minhas mídias sociais, no meu site, que é, na verdade, o discurso da minha equipe de vendas, discurso da minha equipe, essa comunicação, esse conteúdo, ele é uma informação que tem que ser muito proprietária e verdadeira do que você realmente acredita. Então, primeiro de tudo, né, promova um conteúdo com autoridade. Não se aproprie de conteúdos. Agora eu virei digital, não tem mais jeito, eu vou pegar isso, vou falar daquilo, vou falar daquilo outro. Acaba que a gente já está com muita informação, né? E eu costumo falar mais para marcas menores, né? Eu fico pensando no dilema de marcas muito pequenas, né? Eu já trabalhei em marcas muito grandes, hoje eu estou numa marca com porte um pouco menor dentro do grupo, sei as diferenças, né, que a gente vivencia, e fico imaginando as marcas menores, como elas sobrevivem nessa situação. E o discurso é um pouco para elas, assim, né? A certeza do que você é a única certeza que nós temos nesse momento. Então, é dessa certeza que você tem que se apropriar. Informação como um todo, né? O conteúdo como um todo é informação mais imagem, mais contexto, que no momento atual é uma coisa super importante, né? O contexto do que a gente está vivendo. Não adianta eu pegar aquele filme que fala sobre festa, porque assim, as primeiras semanas que a gente viveu não cabia colocar nada. Estávamos todos super entristecidos, o mercado fechando, as pessoas pegando doenças, a gente descobrindo amigos ou que foram infectados ou que tiveram doentes e até que morreram, né? Então, aquela informação que eu tinha pronta não vai mais funcionar. O contexto, ele ajuda você a se localizar no tempo e no espaço da sua informação, mas ele corre o risco de confundir a sua imagem se você ocupa um lugar que não é o seu. E aí fica parecendo um oportunismo. Aí eu entro num discurso de só falar do que está acontecendo, das comunidades, e de não sei o quê, e que eu vou apoiar, e que eu vou fazer. Mas você nunca foi isso. Então, cadê a sua verdade, entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado com a percepção que o consumidor fica de oportunismo, porque isso abre uma série de outros flancos dentro da sua marca de questionamentos. E o público hoje questiona mesmo, né? Ele questiona cadê você, onde você está, por que você faz isso, por que não faz aquilo. Então, assim, seja verdadeiro. Eu acho que dentro da sua... Eu estou repetindo um pouco isso, gente, porque eu acho que isso é a máxima do conteúdo independente de crise, tá? É você buscar a sua verdade, a sua autenticidade, fazer um equilíbrio para poder gerar um conteúdo que tenha relevância. E acho que nessa linha, Mônica, destacar o como é importante fazer um exercício de desapego, né? Numa hora dessas, cara, pô, mas eu fiz aquele filme, tá maravilhoso, o melhor filme que eu já fiz e tal. Cara, desculpe, não dá. Valeu pela experiência de ter feito, guarda ele, porque colocar agora só porque fez, né, na verdade é tiro no pé, né? A gente, logo no início da história, início de março, a gente estava iniciando uma parceria que foi super cultivada e trabalhada, era Instituto Rio Moda, Copead, Casa Firjan, que é um lugar lindo. Tínhamos programado 10 aquários, que é uma espécie de evento à noite, que dá 120 pessoas lá, terça-feira à noite e tal, para discutir tema com pessoas incríveis. Cara, mas o tema era o novo consumo. Mas o novo consumo, tipo o novo consumidor, no início de março. Falar de consumo, quando tem gente morrendo, faz o menor sentido, né? E a gente até mudou, não ia mais ter público presente, ia ser transmitido, mas, cara, faltando 3 dias, eu falei, cara, joga isso no lixo, vamos daqui a um mês voltar a pensar no que fazer, e de fato,
sem dó nem piedade, né, deixar de lado aquilo que havia preparado, porque o contexto mudou e trazer aquilo não ia fazer menor sentido, né? Então, tem Sim. que aprender também, né, se jogar fora, né, como parte do processo. Isso acontece, na verdade, independente da crise que assolou, né? Eu acho que quem trabalha com marketing, com conteúdo, vivencia isso frequentemente, né? Uhum. Às vezes a gente faz uma produção, produção é sempre como se é um ser vivo, né? Uma produção de conteúdo é sempre um ser vivo. Você imagina que você vai ter o filme X, a foto Y, o contexto, né? Ou a imagem, ou o evento, só que ele tem vida própria. Ele acontece, você junta ali uma série de profissionais, às vezes fica exatamente como você pensou, às vezes não fica exatamente como você pensou, mas fica melhor, às vezes não fica exatamente como você pensou e ficou ruim. E aí você tem que pensar, cara, desculpa, não vou usar, não funcionou. E a gente vai entrar aqui numa questão que é erro é acerto. Ou seja, para acertar tem que errar, você vai errar muitas vezes, errar faz parte. Quando a gente fala de produção de conteúdo, então, isso é uma sucessão de fatores que levam para você acertar ou não. A oportunidade, inclusive, ela pode estar a seu favor ou não, né? Tudo pode ser que tenha alguém que estivesse fazendo exatamente um filme sobre uma quebra de paradigma, uma reinvenção. Essa pessoa virou o rei da parada, né? E pode ter acontecido aí em algum lugar. Ou seja, a gente tem que estar sempre pronto para seguir, mudar. Mas aí eu estava só contextualizando aqui o final. E essa percepção de oportunismo, quando você faz uma comunicação que não é a sua cara, que não é a sua identidade, que não demonstra a sua autoridade, aí você perde a conexão com a sua audiência. Aí o cara começa a desconfiar de você, aí o cara já começa a prestar atenção em outras coisas da sua marca que deveriam fazer sentido com aquilo que você falou de uma forma superficial, e você perde a conexão. E hoje em dia, perder a conexão é muito sério, né? Porque as pessoas hoje estão realmente focadas em estar próximos de marcas nas quais você se identifica. Seja você se identifica porque o seu estilo é o estilo da marca, ou porque o atendimento é o atendimento que você quer ter, ou porque o posicionamento da marca, a imagem da marca é a que você quer, ou porque as causas são as mesmas que as suas. Isso é importantíssimo e a gente não pode perder. E aí a gente entra nesse momento do ser digital, que eu acho que é o mais importante de tudo, né? Porque eu acho que a produção de conteúdo hoje, ela começa a partir do momento que você entende o que é ser digital hoje, daqui para diante, né? Aí eu voltei lá atrás, em 1999, quando a minha filha estava nascendo, que esse senhor, né, sociólogo, o Zygmunt Bauman, lançou a modernidade líquida. E é incrível, porque quando a pessoa tem um insight sobre o que está acontecendo, principalmente dessas grandes transformações, a literatura ela fica perene, né? Ela fica viva ainda. E quando eu estava construindo aqui esse documento, falando com o Roberto, eu falei, cara, me lembrei muito disso, né? Do Bauman falando sobre a mudança com o início da tecnologia, o início da digitalização, e aí a gente falando sobre a transformação do consumo de música, a transformação do consumo de imagem, de moda, de tudo, né? O conteúdo foi a primeira grande forma, na minha opinião humilde, que a gente teve de tangibilizar que tudo mudou, né? Pô, mudou. Agora eu não compro mais um CD, e eu nessa época trabalhava em gravadora, eu não compro mais um CD e eu ganho a música digital, eu não preciso mais desse físico. Então, a partir daquele momento, a cabeça das pessoas começou a entender que a mudança houve. Só que nós, pessoas de 50, 40, acima de 50, fomos criados em série, né? Na escola, na vida, os meus filhos também foram. A gente foi criado dentro de bases e padrões muito estabelecidos. E, de repente,
o gelo, aquele bloco de gelo que a gente viveu, que é eu sou advogado, vou ser advogado pro resto da minha vida. Eu sou engenheiro, serei engenheiro pro resto da minha vida. Eu preciso me formar, né? Isso tudo foi descongelando. E aí a gente entra num processo que quando você... Essa visão do gelo, para mim, quando eu li esse livro, e eu nem li até o final, tá, gente? Que eu sou muito ruim de ir até o final dos livros. Eu pego umas coisas, tô meio ansiosa, assim. Aí eu começo a ler, aí vou pro meio, volto pro final, enfim. Mas essa visão, na época não era nem... Eu até procurei essa capa, que era uma capa de gelo, era um gelo descongelando. A visão que você tem, que é o que a gente vive, tá? A gente nunca mais saiu desse lugar, desde que eu li isso. Naquela época era menos, agora cada vez mais eu me sinto dentro de um riozinho, caindo em lugares que eu não tenho noção de onde vai ser. Que é essa pedra de gelo descongelando e caindo. E indo, a água vai para qualquer lugar e ela vai descendo até se evaporar por completo e virar outra coisa. Então, assim, a gente está... Desde 99, essa pessoa falou isso nunca mais saiu da minha cabeça. A gente está vivendo exatamente isso, eu não sei para onde vai. E essa modernidade líquida virou o amor líquido, o mundo líquido, tempos líquidos. Ele fez vários livros desenvolvendo essa teoria. Que é isso, né? Os relacionamentos mudaram, a relação entre nas famílias mudaram, enfim. Eu acho que se a gente tiver esse conhecimento, gente, eu trouxe muito para pessoas, produtores de conteúdo, porque eu acho que tudo que a gente faz para entrar numa outra rota, né, ela parte do seu mindset. Se você não mudar o mindset, você continua fazendo as mesmas coisas, e eu falo por mim mesma, porque acaba que você entra num dia a dia... A oportunidade, por exemplo, de me fazer pensar sobre isso aqui já me deu uma série de insights de coisas que eu não estou fazendo. Então, assim, a gente precisa desses respiros, né? E voltar a conceitos que realmente fazem com que você perceba uma mudança, eu acho que é importante, por isso eu trouxe isso para vocês Mônica, verem. esse ponto que você trouxe em relação à mentalidade é essencial, né, para a sobrevivência, porque é como se a seleção natural dos empreendedores ou dos negócios fosse baseada na sua mentalidade, que vai estabelecer a cultura dentro da sua empresa, né? E quando a gente vai ver lá a definição de transformação digital, ela não necessariamente tem a ver com tecnologia. A tecnologia proporcionou uma transformação, mas tem a ver com a mentalidade para criar estratégias em cima desse novo mundo. Então as pessoas veem de outra forma. Então, aquele que não olhar e entender que isso não é só para as grandes, para as pequenas, para as médias, é para todo mundo. A gente percebe a mudança dentro... É para a vida. É para a vida, exatamente. É para a vida. Exatamente. É para você. É para mim, para você, para o Roberto. Exatamente. Então, a isso. mentalidade é um ponto crucial assim, para todo empreendedor, essa capacidade de se reinventar, não só nas atitudes, mas também entender a nova realidade que vai estar sempre mudando. E cada vez mais esses ciclos vão reduzir, né? Exato. Então, exato. E a gente não tem fórmula mesmo. Não é que você chegou no ápice da sua empresa, não. O ápice pode ser aqui, pode ser aqui. Você pode inventar um outro negócio dentro da sua empresa. Exato. Porque o referencial é você, né? E é importante. Eu falei, gente, essa é uma oportunidade. Será que, de repente, não é moda masculina? Será que a gente pode fazer uma outra coisa para o homem? Porque é a hora de você parar um pouco e pensar realmente quais são as cartas que você tem na mão. E aí eu trouxe o Alvin Toffler só para não, né? Porque junto uma coisa com a outra, essa frase é mais do que conhecida. Acho que eu já participei de 300 cursos, todos os cursos têm essa frase. Eu achei que era bom trazer, porque é isso, né, gente? Quem não consegue aprender, desaprender e reaprender de novo, não vai sobreviver. E aí, eu vou falar dele aqui, mas o Yuval Harari, ele... No 21 lições, né, para o século 21, ele fala muito sobre isso e tem uma preocupação muito grande com os países em desenvolvimento, que as mudanças vão acontecer o tempo inteiro, né? Então, cada vez mais, os países terão que ter pessoas treinadas para mudar. Então, você vai ter que estar preparado psicologicamente, tecnicamente, para mudar de função. Não é que você vai fazer a sua faculdade 5 anos e vai exercer ela nos próximos 10 anos, vai. Não.
Você vai mudar o tempo inteiro e você vai precisar de novos skills, de novas ferramentas e você tem que ficar treinando esse povo. E como a gente faz nos países em desenvolvimento, que a gente ainda tem pessoas que não têm internet em casa, né? Que o celular é o seu contato com o digital do mundo, da cidade, enfim, do trabalho. Como é que você faz com esse... É o nosso desafio aqui nos países em desenvolvimento. Então, assim, estar em constante mudança significa errar mais, porque você está aprendendo sempre. Então, eu falo isso muito para minha equipe também, assim, individualmente e juntos, porque as pessoas ficam muito, ai, eu errei, ai, não sei o quê, ai, não pode errar. Não, 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 gente, esquece. Esquece. A gente tem que lidar com o erro como um acerto. Faz parte do percurso. Vai errar. Muda logo, troca logo, ou então deixa acontecer, aprendeu, não deixa acontecer de novo e segue, porque o erro também de agora pode não ser o erro daqui a algum tempo. Se você olhar para trás agora na sua carreira, você vai ver coisas que você fez e que na época foi super criticado e que agora tá tudo ok. Eu tenho várias situações assim. Não, tá louca. Não, não tem nada a ver. Não, isso não existe. Aí agora você tá vendo, opa, foi. Então, estava errado naquele momento, naquele contexto, para aquela pessoa, daquele jeito, naquela marca ou no trabalho que você está. E pode ser que não esteja errado daqui para frente. Então, a gente tem que primeiro aprender a errar. Não é um problema, faz parte da evolução. E para acompanhar as mudanças, aí eu falo com as pessoas da minha idade, da minha geração, principalmente, né? Ou das pessoas que ainda agem, porque eu não sei se vocês perceberam, mas nós vivemos em dimensões diferentes, independente da idade. E isso é muito importante na hora de você analisar a sua audiência. Porque quando a gente classifica as pessoas por faixa etária, a gente, na verdade, rotula um modo dessa pessoa. E não é mais assim. A gente tem várias pessoas, a gente tem várias pessoas de entre 20 e 30 anos que agem como pessoas de 50 anos. E a gente tem várias pessoas de 50 anos que agem como pessoas de 30 anos. Tudo depende do momento da vida que a pessoa está vivendo, os seus valores, a sua família, misturar o lugar onde ela vive. Tudo isso cria uma série de dimensões, que é o que a gente vive hoje. E eu acho que o mais importante é você captar a dimensão do seu público, do seu contato com ele. Cara, eu faço contato, independente da dimensão que esse ser humano está na vida dele, eu faço contato porque todos eles gostam disso. Pá, conectei. E aí a coisa acontece, entendeu? E para a gente ter isso que eu estou falando aqui agora para vocês, esse olhar com óculos ou sem óculos, a gente precisa ter um olhar de eterno aprendiz. Não adianta. Não existe dono da verdade. A gente está todo mundo aprendendo. Pode ser que um cara chegue para você, que trabalha com você. Quando eu falo um cara, é uma pessoa que trabalha com você, tá, gente? Pode ser seu chefe, pessoa do lado. O cara chega e fala para você assim, vamos fazer assim? E você fala, quem tá louco? Gente, não vou, sabe, essa pessoa surtou, eu não vou fazer isso. Faz. Arrisca com o outro, mesmo que você não acredite completamente, acha que ele é maluco ou acha que ele está antigo. Não, de repente ele sabe mais do que você. O que está errado é você que acha que tem certeza de alguma coisa. Então, assim, questione-se sempre. Questione-se na sua vida pessoal, na sua vida profissional, no que você está escrevendo. Questiona. Se pergunta e olha com o olhar de quem está aprendendo. Porque o olhar, se você se colocar no lugar que você não sabe tudo, ou melhor, de que você sabe quase nada, que o que você tem mesmo são os seus instintos e as suas percepções, e que isso pode colaborar e formar uma outra história, se você não se colocar nesse lugar, você fica parado. Você fica preso. Você não evolui. Uhum.
Eu acho, Mônica, que é nessa hora que a gente reconhece o papel do instinto, né? O papel do sentimento, é que a gente destaca a inteligência humana da inteligência artificial, né? Fica todo Sim. mundo agora com esse papo de inteligência artificial, até preocupado, será que vão tomar conta e tal? Mas até onde a gente sabe, pelo menos por enquanto, né? Assim, a gente consegue, por algoritmos e tal, simular essa inteligência, lidar com uma quantidade muito grande de dados e fazer uma proposta mais assertiva, tudo bem, até a inteligência artificial vai e ajuda e acelera e torna a coisa mais eficiente, a gente reconhece. Mas instinto artificial a gente não conhece ainda, né? Então, acho que é nessa hora que o ser humano, né, se coloca. E mais, isso só traz para a gente o quanto que as estruturas, os mercados, as organizações, elas se desenvolvem tanto mais quanto elas são capazes de se comportar como os seres humanos que elas atendem, né? Assim, não perder de vista, né, que nós, enquanto empresários, executivos, tal, a gente está a serviço de estruturas essencialmente humanas e a disposição de inspirar, né? Eu comparo muito esse movimento da empresa com o movimento respiratório do ser humano, né? Se trazer para dentro, acolher esse conjunto de estímulos, informações que estão do lado de fora, que vêm das relações entre pessoas, metabolizar aquilo internamente no seu processo de inteligência, no seu processo, né, empresarial e devolver, né, expirar como produtos, serviços, conteúdos, né, comunicação e tal. Enquanto a gente está impregnado com esse movimento essencialmente humano, a gente tem alguma chance de sobreviver. Se a gente abre mão desse presente, aí fica mais difícil, né? A gente fica menos líquido, né? Fica no mínimo menos líquido, né? Tem uma coisa que você falou aí, que eu esqueci de falar lá atrás, eu até vou aproveitar aí a deixa e vou voltar. Gente, o seu conteúdo pode ser qualquer conteúdo. Conteúdo de produto é muito importante e é o que você tem na mão. E se você fizer um conteúdo sobre o seu produto de uma maneira estruturada e profunda, você vai ver que vai sair um monte de coisas e que você também vai perceber um monte de gaps que você tem que melhorar. Conteúdo, na verdade, é quase uma sessão de terapia, né? O que sai e o que não sai. O que entra e o que não entra. O que eu falo e o que eu não falo. Não, eu não posso falar isso. Sim, eu posso falar aquilo. Não, esse tom não é o meu. Não, sabe? Porque existe a produção de conteúdo até o micro detalhe que é uso emoji ou não uso emoji. Coloco exclamação ou não coloco exclamação. Conteúdo, bicho, é a coisa mais, eu acho, mais espelho da alma da marca que existe, né? Por isso que em algum momento lá a gente fez o marketing de conteúdo, né? Que também já está antigo agora, já não. Mas é isso, assim, não existe mais aquele marketing tradicional na minha cabeça, assim. Existe uma grande estratégia de conteúdo, onde eu falo do meu produto, onde eu falo da minha equipe. A minha equipe pode ser a Richards, há anos atrás, Roberto vai lembrar, Perseu, acho que não, quando a Richards era, né, do charuto, lá, Rio de Janeiro, anos 90, os vendedores da Richards eram uma coisa incrível, assim, homens lindos, todos universitários, uma coisa meio bem sucedida, assim. Então, aqueles garotos eram conteúdo. É que naquela época não tínhamos o digital, senão eles seriam quase influencers, né? Eu, quando trabalhei no Cantão, fui vendedora do Cantão com 20 anos. Quando eu passei na seleção para o Cantão, eu já falei, cara, acho que eu sou meio gatinha. Porque já era uma coisa assim, tinha uma pré-seleção de imagem e de... Então, as pessoas são conteúdo, né? Hoje no digital. Naquela época não tinha. Então, ficava restrito a um universo, a um evento, a uma ação, aquela loja. Hoje, não. Hoje, se os seus vendedores fazem parte de um grupo de pessoas gentis, educadas, que se relacionam, cara, eles são seu conteúdo. Você não está explorando isso. Então, voltando aqui, gente, vou falar sobre colaboração, que eu acho que é a maneira mais fácil, porém não é simples, não é trivial, fácil de alcance, porque está aí
para você fazer. Eu, você, Roberto, Perseu, as pessoas que estão vendo, a colaboração. O Yuval Harari, que eu recomendo a todas as pessoas lerem os livros, mas mais do que ler o livro, que o livro é grande e detalhado e difícil, às vezes, para determinadas pessoas, como eu, por exemplo, que leio meio, início, fim, misturado, vejam as entrevistas, né, dele, onde ele pontua coisas importantes que eu acho que fazem parte dessa transformação. Tem a ver com conteúdo, tem a ver com gestão de equipe, tem a ver com a gestão das marcas, que é a colaboração, né? Hoje ele diz que o vírus, sem uma cooperação global, ele fala do vírus, mas ele fala da sociedade como um todo, né? Ele fala sobre inteligência artificial. Eu estou sendo simplista aqui com uma frase, mas o Yuval, no 21 lições para o século XXI, ele lista grandes questões desse nosso tempo, né? Desse momento que a gente está vivendo, que vão ser decisivas, que já estão em evolução, como a inteligência artificial, como o monitoramento, né, a vigilância das pessoas, a capacidade que a tecnologia vai entregar de saber exatamente o seu batimento cardíaco, a sua pressão, a sua pupila quando dilata, através do reconhecimento facial, né? E a partir daí descobrir. Ele dá um exemplo, gente, que é um exemplo muito legal. Eu tenho tempo para ficar falando essas coisas? Tem 12 minutos. Tranquilo. Vamos lá. Tá, ele fala uma coisa que eu achei super interessante, né? Que pelo reconhecimento facial, a tecnologia hoje, ainda não está disponível para todo mundo, mas hoje, ela pode identificar quando a sua pupila aumenta, quando você foca, né? E tal. E aí, o que significa dizer que se ele está diante de uma pessoa aqui, né? Nós três, eu estou aqui com uma câmera, o Zoom pode ter aí o reconhecimento facial e viu que a minha pupila, quando eu olhei para o Perseu, ela, opa, deu uma Perseu, curti Perseu e tal. Quando eu faço isso, ele já sabe que eu sou hétero. Sabendo que eu sou hétero, ele pode me apresentar uma série de produtos que uma mulher de 50 anos, hétero, profissional de marketing, etc., quer consumir. Agora, imagina que, na verdade, ao invés do Perseu, temos uma mulher aqui, e aí ele já sabe que eu sou gay. Enfim, tem uma série de questões aí em relação à vigilância, em relação à inteligência artificial, que vão começar a criar os instintos, entendeu, Roberto? Que era o que você estava falando, que é intocável. Mas a partir do momento que eu consigo monitorar você e entrar em desejos... Porque, desculpa, ele fala uma coisa que é o seguinte, só que eu sou gay, só que eu não sei ainda. Eu não assumi, eu ainda não pensei sobre esse assunto, mas fisicamente eu já dou sinais. E ele mostra para mim produtos, ele alimenta isso em mim. Entendeu? Então... essa é uma questão assim. O que a gente percebe é que, na medida que a gente evolui, que a gente avança, né, que a tecnologia evolui, a gente começa a poder lançar mão de vários níveis. Então, aquelas variáveis demográficas, né, que 30, 50 anos atrás eram a referência, gênero, idade, nível de renda, escolaridade, essas coisas são fáceis de mapear, são fáceis de guardar, né? Elas até davam conta, né, de permitir uma segmentação, um direcionamento e tal. Hoje em dia, não tem jeito, você tem que ir mais fundo e lidar com componentes menos quantificáveis, muitas vezes componentes sobre os quais as próprias pessoas nem têm consciência, como esse exemplo que você acabou de dar, né? Às vezes uma inclinação sexual que você tem, você ainda não assumiu, não pensou sobre o assunto, mas tem alguns sinais que denunciam aquilo, e os sistemas, né, as empresas e nós, né, que estamos com esse negócio na mão para controlar, temos que dar conta, né, de lidar com essa quantidade maior de variáveis, menos facilmente quantificáveis, para poder estabelecer uma relação, né, mais profunda. Porque eu acho que isso é o que distingue, né,
quem continua bem e quem tem que se rever, né? Porque eu não gosto de separar entre os que continuam e os que não continuam, né? Mas os que continuam e aqueles que precisam fazer ainda um dever de casa para continuar, porque sempre é Sim. possível, né? É lidar com a quantidade maior de variáveis, né? E variáveis menos objetivas, porque o ser humano ele é carregado de subjetividade, e quando você fala do mercado de moda, então isso é elevado à 10ª potência, né? Porque a moda que a gente veste, mas também a moda que a gente come, a moda que a gente dirige, a moda que a gente mora, né? Moda como fenômeno mais amplo, é um componente da cultura e, como tal, é carregado de subjetividade, né? Eu preciso me dispor a lidar com essa subjetividade na condução do meu negócio, né? Da minha estratégia, enfim, dos meus processos e por aí vai. Sim. E tem pergunta aqui no bate-papo, gente. Vamos... essa ferramenta é permitida no Brasil? Renata, qual ferramenta? A Renata Leal está perguntando. Tem perguntas e respostas aqui. Como individualizar o contato com o nosso consumidor cliente e se essa ferramenta é permitida no Brasil. Renata, que ferramenta seria essa? Escreve para a gente Acho aí. que ela está falando do reconhecimento facial, do que eu Sim, citei do sim. Yuval Harari. Não, eu acho que ele fala sobre isso, de que algumas... Né, hoje a gente tem grandes monopólios de dados, né? O Facebook é um monopólio de dados. E, com certeza, o Facebook está hoje com pesquisas muito avançadas para entender o que ele faz com esses dados e como ele pode melhorar e aprofundar esses dados. E aí, acho que o Yuval Harari, em contato com cientistas, né, do mundo inteiro, ele é um historiador. Ele está dando exemplos de aonde as coisas podem chegar, né? De onde a tecnologia está muito próxima de chegar. Está longe da gente ainda, tá, Renata? Tá bem longe. Tem algumas empresas, mano, que inclusive eu tenho alguns amigos que trabalharam na Coreia e em outros lugares assim, e eles comentaram que tem algumas empresas brasileiras já olhando isso, né? Como, por exemplo, o Unilever, né? Mas em nível de aplicação, de A fato... Unilever não é brasileira, né? Você está falando que... verdade, mas a daqui, é que ele estava no projeto daqui também. Na verdade, ela como companhia, né, multinacional, deve estar olhando, e isso com certeza chega nas sedes brasileiras, né, dessas empresas. Mas isso o cara fala, mas é um fato, eu acho. É que nem a gente falar, por exemplo, ficar assustado e chocado com o Covid-19 é uma doideira, porque a gente sabe da gripe espanhola, a gente sabe das grandes doenças, né, das grandes crises sanitárias que o mundo já passou, né? Eu vivi, por exemplo, enfim, nos anos 90, a questão da AIDS. Nós vivemos, né, várias crises já. E mesmo assim, a gente se depara com uma e fala, não, é só uma gripe, não é não sei o quê, não vai ter problema, não, a gente vai conseguir controlar. A gente é assim, né? Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que não está disponível ainda a ferramenta. Mas as coisas elas são anunciadas e, né, como parte do processo de estar aterrando daqui a pouco, né? Assim, você estava mencionando o Bauman, né, de 99, que ele colocou lá. É impressionante como é que esses seres, né, assim, que prenunciam, né, são quase como messias, né, que vêm para anunciar, né, o que O cara né, fala de uma imagem que traduz exatamente aquilo que ele está falando, eu já fico assim apaixonada. Gente, uma pessoa fez a imagem correta para você entender a falta de controle, né? Que vai começar a viver a partir desse momento. A própria Lee Edelkort, há 10, 12 anos atrás, estava prenunciando o fim do fast fashion. Há 12 anos, alguém dizer que o fast fashion ia, né, era uma coisa louca, né? Assim, porque as foi empresas estavam anti-fashion dela. Estavam assim, as empresas estavam tomando conta do planeta, né? E essa mulher fala, não, isso aí não é tão tendência, então tem prazo de validade e tal. Não sei como é que funciona para vocês, assim, mas como eu tenho filhos de 20 e poucos anos, acaba que eu convivo muito, a gente faz um mix aqui de gerações, né? Por isso que eu falo sobre a colaboração, que tem que começar de dentro mesmo, né?
Não é fácil, você, dependendo do ambiente onde você vive, você volta para os anos 90, tá? Rapidamente. Você fica vivendo aqui e ali o tempo inteiro. Aí você chega naquele lugar, pá, já baixa a Mônica anos 90, já baixa o Roberto anos 90, porque a linguagem ali é aquela. Eu vivo em uma ponte eterna com vários, com amigos de 30, filhos de 20 e marcas, né, com donos que são da mesma geração que eu, mais ou menos, e eu penso na colaboração como uma solução realmente individual, você começar a se olhar como um ser colaborativo e que aceita a colaboração do outro, pensando no todo da sua equipe, para a sua empresa, para a sua vida, como uma forma da gente se manter realmente ativo, mudando e se sustentando, porque o erro de um sustenta o outro, e, sabe? E as coisas vão acontecendo. Muito bom. Excelente. Para fechar, Mônica, tem uma pergunta aqui da Renê Bodas. Como lidar com essa subjetividade no conteúdo digital? Né? Como é que as características individuais, com as características individuais, como fazer esse contato pelo digital da mesma maneira que a gente faz no presencial? O que você sugere aí? Cara, depende de cada empresa, né? O que eu estou falando. Depende do seu nível de digital que você está falando. Tudo tem que ser muito personalizado hoje, olhando o cenário que a gente está atuando. Mas como eu falei, assim, se você não é muito digital, o seu canal é o Instagram, tá? Vamos dizer assim que eu acho que a grande maioria das pessoas, das marcas menores, vivencia um pouco isso, né? Tem o Instagram, tem o Facebook, tem o site. E eu sou muito offline. A minha grande força nunca foi, né? Eu posto pouco, a minha marca posta pouco, mas eu tenho uma equipe incrível. Cara, pega essa equipe, digitaliza ela, faz os Instagrams profissionais deles e se foca nisso. Isso é uma coisa que vai me levar num outro lugar de conselho que eu costumo dar, assim. Quando você tem um problema para resolver, foca numa direção. Eu tenho isso aqui, foca numa. Eu sou bom nisso, vai nisso. Eu sou bom em equipe de vendas, cara, vai nisso. Descobre o seu vendedor, que é um vendedor que é líder, coloca ele liderando, começa a criar roteiros e treinamentos para a sua equipe de vendas, digitaliza eles. Você pode ser mais digital do que você imagina. O WhatsApp é uma comunicação do mundo digital, né? A maneira como você se manifesta, a maneira como você entende o seu público e atende e se coloca através do WhatsApp, através da sua equipe de vendas, é a maneira que você tem hoje de se manifestar digitalmente, né? Então, presta atenção nessas pequenas oportunidades, mas você só vai descobrir elas se você descobrir, afinal de contas, o que você é bom. Por exemplo, na primeira fase do vírus, eu olhava para as equipes de vendas ainda muito desesperadas, né? Descontos, querendo vender, batendo na porta e tal. E eu chego e penso assim, cara, eles têm que virar serviço. Isso vai ser uma realidade. A equipe de vendas, ela vai virar serviço. O serviço vai ser um valor muito importante. A pessoa comprar na internet, mas ter uma pessoa com suporte te falando no WhatsApp ou no telefone, vai ser um grande diferencial. A pessoa vai se sentir confortável e, ao mesmo tempo, prática. E, ao mesmo tempo, psicologicamente moderna. Então, assim, uma série de ganhos que ela tem aí com você trabalhando só o que você tem de bom. Sem se posicionar, sem falar que fez máscara, sem nada. Assim, não estou desmerecendo em absoluto fazer ou não fazer máscara, tá? Sim, só sim. claro. Eu só quero dizer que cada um se manifesta, né? Tem marcas que fizeram máscara, tem marcas que fizeram doações, tem marcas que fizeram comunicações sobre o assunto, divulgaram, promoveram causas. Cada um fez uma coisa. Estou falando que você trabalhar dentro do seu melhor, mesmo que você não se manifeste em nenhum desses pontos, mas se você está correto, tá direto com o que você acredita,
tem um valor. Muito bom. Muito bom. Mônica, é o seguinte, a gente está com umas perguntas aqui, mas como a gente se comprometeu, enfim, se combinou, né, de ir até às 9, as perguntas que não foi possível responder, a gente vai te encaminhar depois para a gente responder por escrito para as pessoas, tá? Pode ser? Uhum. Eu queria continuar respondendo. Então, vamos mais uma? Vamos mais uma, então. Deixa eu recuperar aqui. A Crisiane... Das perguntas, porque também existe essa premissa, né? Que hoje a grande diferença é saber o que perguntar. Vamos fechar com mais uma da Crisiane Corsino. Mônica, você acredita que a relação do consumidor com as lojas físicas vai mudar? Se sim, o que você acha que muda efetivamente nessa relação do cliente com a marca no ponto físico? Eu acho que vai mudar, tá? Mas eu não sou Yuval Harari, não estou estudando sobre isso. Eu estou trabalhando aqui com você, falando sobre o meu instinto, até um pouco olhando para dentro como uma consumidora e entendendo uma direção que já ia acontecer, na minha opinião, tá? Eu acho que o consumo digital já é uma verdade, né? Assim, acho que a venda digital eu não compro uma geladeira na loja já tem anos, né? A última vez que eu comprei uma geladeira, um fogão, tudo que é meio commodity, que você tem sustentação de se dar errado, puder trocar, tudo que o serviço funciona, ele vai para o digital porque é mais simples, né? E tempo é um valor. A gente, nesse mundo de mudanças e mil transformações, o seu tempo, ele é super importante. Ele é um luxo hoje. Ter tempo é o seu maior luxo, é o seu maior, né? Ter tempo para viajar, tempo para pensar, tempo para ficar com as crianças. Então, eu acho que o digital, a compra digital, o consumo digital é um fato. Agora, na minha cabeça, minha opinião, que não é a da maioria dos empresários, eu acho, ainda, tá? Eu acho que cada vez mais a gente vai ter lojas que são pontos de disposição incríveis, que você tem um atendimento personalizado, elas cada uma tem uma vocação, né? Eu acredito muito na vocação do ponto de venda, sabe? Se eu tô na Praça Nossa Senhora da Paz, essa loja, ela tem um visual diferente, ela tem uma equipe que combina com aquele lugar, com aquele momento, e você vai para lá para usufruir daquela experiência, para experimentar, para conversar com aquela vendedora, para tomar o chazinho, para tomar a cerveja, enfim, você vai para isso. Mas eu acho que seriam menos lojas e mais venda online e mais serviços diretos, entendeu? Isso é o que eu acredito. Você sabe que tem muita gente falando de uma inversão de papéis, né? Se antigamente você construía a imagem e comunicava por meio dos veículos e vendia na loja, agora isso está se invertendo. Você está usando os veículos para vender e está usando a loja, o ponto de venda, para criar a imagem por meio dessa experiência física, né? Exato. Então, olha que coisa louca. Estamos levando um caldo. Importante, por exemplo, sobre os skills da equipe de vendas. A equipe de vendas hoje, ela precisa entender profundamente do seu site, como funciona. Ela tem que se relacionar com o atendimento do site para saber por que uma troca não foi, não chegou, não aconteceu, por que um produto chegou errado. Ela tem que entender sobre esse mecanismo e esse funcionamento. Que nem há um tempo atrás eu vi alguém falando em alguma palestra de que agora garçom tem que saber fazer foto boa de celular, né? Porque se ele não sabe fazer foto boa de celular, a experiência daquele restaurante já não foi tão boa. A foto saiu ruim. A foto saiu ruim, acaba, né? Então os garçons do Joby, por exemplo, eles sabem fazer fotos. Eles já estão preparados. Eles veem você tentando fazer uma selfie, ele já fala, quer que eu tire uma foto para você? É assim, né? Então, os skills dessa equipe de vendas também muda, né? Não é só saber do produto tocando ele, é saber do produto, saber de como ele se mantém bacana, de como limpa, de como faz, de como, sabe? Como se mantém. Muito bom, excelente. Não, inclusive, uma boa foto pode ser até determinante para uma boa gorjeta, né? Assim. Sim, sim.
Tá bom. É a Gente, lembrança, né? claro. Sem dúvida. Gente, vamos encerrar aqui, mas a gente não encerra, porque a gente não encerra nunca. Uma das vantagens dessa ferramenta de webinar que a gente está usando é que ela permite que a gente continue o contato com vocês depois e vice-versa. Então, as perguntas que não foram respondidas eu vou encaminhar para a Mônica para a gente fazer isso na sequência. E queria agradecer mais uma vez todo mundo por ter participado, acordado cedo aí para estar conosco. Agradecer imensamente a Mônica, que fez um trabalho tão cuidadoso como sempre. Isso não foi exatamente uma surpresa, né? Porque se eu chamei é porque eu sabia da competência dela, mas eu fiquei mais feliz ainda por ter podido conviver aí nos últimos dias, preparando o material. Obrigado, Mônica, muito obrigado. Obrigada a vocês, foi Você nos ótimo. premiou aí com a sua experiência. Agradecer o Perseu, né, que comprou a ideia, né, e que está permitindo a gente chegar a tanta gente com conteúdo tão importante. E convidar vocês a continuar conosco todas as noites às 19 horas, por meio do Instagram do Sindivest Maringá e por meio da ferramenta aqui nos webinários da manhã. Você quer dar uma última palavra, Mônica, Perseu? Eu queria agradecer, né, mais uma vez aí e parabenizar, foi excelente o conteúdo, agradecer a todo mundo aí que participou, está com a gente e que é o começo da maratona, né? Vai ser uma maratona aí pesada aí, de muito conteúdo, de muita coisa boa e de um começo de um relacionamento muito bom aí com todos os que participaram, com todo mundo aí que está fazendo essa jornada ser tão legal. Eu queria agradecer também, acho ótimo, adorei o tempo que eu investi aqui para dar uma pensada. Acho que sempre pode ficar melhor. Faltou falar um monte de coisa, com certeza. Mas eu adorei também. E as perguntas, adoro responder. O que eu mais gosto de fazer é responder as perguntas. Bacana. Obrigado, gente. Boa segunda-feira, boa semana para todos. A gente se encontra aí. Até amanhã, né? Estejam juntos conosco e tal. Vai ser um prazer. Valeu. Tchau, tchau. Abraço, até mais. Tchau. Tchau, tchau.